Olá, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos em torno do aprendizado do Evangelho do Mestre Jesus e que em mais essa oportunidade que nós temos de estar neste encontro, que nós possamos realmente agradecer a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, por estarmos aqui reunidos e dedicar esses instantes, que eu acredito que quem estiver nos acompanhando nos nossos vídeos, né, é porque escolheu aquele momento para se recolher e para que nós juntos possamos refletir sobre esses ensinamentos desse irmão maravilhoso que veio pregar o amor na terra, que veio pregar a união entre os povos, onde a sua máxima, fora da caridade não há salvação, seja o norte para que a humanidade possa realmente encontrar a oportunidade de crescer em torno desses corações que nos cercam, onde o mais importante é que nós possamos servir e não ser servidos. Porque à medida que nós entendemos o Evangelho do Cristo, que nós já o conhecemos, nós percebemos que o mais importante de tudo é que nós sejamos úteis ao nosso próximo. E onde nós encontremos, dentro daquilo que nós fazemos de boas ações, nas pequeninas coisas, né, nós encontremos, né, a satisfação, não é, de estarmos sendo úteis, né, nesse processo de renovação espiritual, nesse processo de regeneração pelo qual o planeta já vem passando há muito tempo, não é de agora, e que nós estamos tendo a oportunidade de semear no nosso caminho boas obras, né? Boas sementes, que de repente ela não dê os frutos naquele momento que nós gostaríamos, mas não importa. O Cristo, ele tem toda a paciência do mundo para conosco. Ele sabe, né, dentro desse processo de renovação espiritual que cada um de nós passa, né, que nós, se nos dedicarmos, nos esforçarmos em combater as nossas tendências, as nossas vaidades, enfim, tantas coisas que ainda nos prende à matéria, dentro de um futuro que dependerá de cada um de nós, nós estaremos cada vez mais próximos desses irmãos benfeitores e onde cada vez mais nos aproximando deles, significa que estamos cada vez mais aptos a absorver e adquirir novos compromissos no campo do trabalho espiritual, né, de renovação desses corações tão embrutecidos ainda, né, em torno da matéria, que muitas vezes não nos permite enxergar quanto é maravilhoso a vida com o Cristo, não é? Então, que nós possamos realmente, nesses instantes, acerenando os nossos corações e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão querido, e a nossa Mãe Maria, que zela por cada um de nós. Agradecermos por estarmos aqui e que cada um, no seu ambiente próprio, onde escolheu para se recolher e acompanhar o nosso encontro de hoje, né, possa sentir essa presença amorosa desse irmão e sentir também a presença amorosa do nosso espírito protetor, nosso espírito guardião, esse amigo incansável que por simpatia a nós, não importa, ou designado pela espiritualidade,
se encarregou de cuidar de nós. Que nós possamos abrir o nosso coração e sentir a presença amorosa desse coração querido, trazendo a calma, o bálsamo do passe amoroso, do bom envolvimento, que nos tranquilize, que nós possamos deixar de lado as preocupações da vida, que são tantas, porque esse momento ele é nosso. Nós escolhemos estar aqui, onde nada pode nos abalar, onde nada pode tirar o nosso bom ânimo, porque estamos refazendo o nosso equilíbrio espiritual para enfrentar as adversidades da vida, com confiança, com serenidade e muita fé em Deus, em Jesus nosso irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. E livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com a prece, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? E faz parte das bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus, não é? Que dá o norte para cada um de nós entendermos e compreendermos que aqueles que são, vamos dizer assim, os seus discípulos, que o pouco que compreende, e nós somos candidatos a discípulos do Cristo, que nós possamos entender que fora da caridade não há salvação. E quando nós seguimos o seu Evangelho, nós vamos entender essas bem-aventuranças, e quando ele coloca bem-aventurados, os mansos e pacíficos, porque eles possuirão, ou em alguns casos, né, o Evangelho, herdarão a terra, não é? E a gente fala nesse processo de transformação e crescimento, de renovação do nosso planeta Terra, nós estamos inseridos nesse contexto, né? Nós, hoje, dentro das nossas dificuldades, nós já não conseguimos praticar a maldade. Muitas vezes um pensamento difícil, ele passa na nossa mente, mas automaticamente nós lembramos daquilo que a doutrina nos orienta e aquilo que o Evangelho do Cristo nos traz, e se nós aprendermos a reequilibrar os nossos pensamentos, confiando em Deus, confiando no Mestre Jesus, nós mudamos essa sintonia nossa automaticamente, não é? Então isso é sinal de aprendizado, de maturidade espiritual. Ah, mas tem hora que eu ainda me pego em situações de pensamentos tão difíceis e às vezes tão preocupado com isso, com aquilo, mas nós precisamos exercitar, né, esse nosso aprendizado e tudo aquilo que nós já carregamos de conhecimento espiritual para trabalhar cada vez mais isso em nossos corações, porque é só a prática sincera do Evangelho, mesmo com os nossos tropeços, né, que nós conseguiremos essa mansuetude que o Evangelho nos traz. Nós conseguimos compreender melhor o que é essa mansuetude, né? E às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos permite ver isso, não é? Então veja quanto trabalho nós temos para a nossa renovação espiritual. Às vezes nós queremos renovar o outro ou levar uma mensagem para o outro, e dentro daquela mensagem mesmo
nós ainda não a praticamos em toda a sua plenitude, percebe? E hoje, dentro do capítulo 9, nós vamos falar do item 6, que é a instrução dos espíritos. E esse item 6, ele fala sobre a afabilidade e a doçura. É do espírito de Lázaro, Paris, 1861. Lembrando que Lázaro, né, ele é irmão de Maria e de Marta, né? E que caminharam aí a sua importância dentro do contexto da passagem do Cristo sobre a Terra, né, quando encarnado, do seu trabalho aqui quando encarnado, acercado desses espíritos, né, benevolentes, né, que tantos exemplos nos deixaram aí. Então vamos lá. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contando que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso, quando fala por trás, a maledicência, né, gente? Como a gente percebe aqui nessas primeiras linhas, né, que eu posso estar aqui, né? Nós podemos estar falando do Evangelho do Cristo, mas como ele fala, apenas uma máscara, né? A gente dá uma retocada, dá uma ensaiada, né? Tem o discurso na ponta da língua, mas na prática nada acontece, né? A essa classe pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem as famílias e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhe. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. E aqui a gente coloca, né? Deus nos conhece, né? Ele sabe o que cada um de nós carrega no coração de fato, né? Então, o tempo que eu realmente estou assim, gosto que as pessoas me vejam e falam: nossa, que coração bondoso, que coração sereno, né? Causando essa impressão, por trás das minhas pequenos gestos, eu sou totalmente ao contrário disso. E Deus nos conhece, né? E uma coisa que nos faz sofrer muito na espiritualidade, aqui, como espíritos encarnados,
eu ainda consigo me ocultar na matéria, eu me escondo, né? Ou seja, aquilo que a gente sempre fala, né? Lobos em peles de cordeiro. Mas quando nós retornamos à espiritualidade, despidos desse corpo de carne, o que sobra? O nosso espírito eterno, com as nossas vibrações, gente. Por isso que nós somos reconhecidos facilmente na espiritualidade, porque nós não conseguimos ocultar nada. O nosso espírito é aquilo que de fato traz e transmite as vibrações daquilo que eu carrego no coração. E é essa vibração de bondade que me leva a patamares superiores vibratórios na espiritualidade, quando do nosso retorno, ou essa mesma vibração de ordem inferior que eu carrego no coração, que me levará aos umbrais de tantas dificuldades, porque é a vibração que eu consigo alcançar com aquilo que eu carrego no meu coração. Percebe? Então não adianta eu ter a fisionomia, os gestos, a aparência da bondade, quando no íntimo da minha alma eu carrego o fel, que é o menor sinal de oportunidade, eu estou distribuindo a maledicência, não é? Então, percebe que hoje, por exemplo, quando ele coloca essa coisa do verdadeiro tirano dentro de casa, né, isso já acontece há muito tempo. Aqueles, principalmente na figura do homem, né, que chega em casa e agride os seus filhos, agride as suas esposas, e a mulher ali, naquela condição de reprimida, acaba aceitando tantas coisas, né, com o próprio medo de que aquilo se torne uma coisa mais grave, né? Então, observa que agora com a pandemia isso se acentuou muito. A gente tem observado aí, visto nos jornais, nas mídias aí, que essa coisa da violência doméstica, ela se acentuou muito. Porque se o convívio já estava difícil na presença em determinadas horas do dia, imagina agora em casa, né, companheiros que perderam emprego, companheiras que perderam emprego. Então, gente, se nós realmente não tivermos o Evangelho do Cristo no nosso coração e observar que em cada gesto nosso é uma oportunidade de crescimento espiritual, nós realmente somos esses lobos em pele de cordeiro, não é? Ou seja, traz a aparência da benevolência, mas na realidade aquilo é só por fora, né? E hoje, veja que a pandemia nos trouxe uma coisa também importante. Quantos programas, quantas coisas nós tínhamos traçado para nós, né? Que nós tínhamos aí vínhamos fazendo planos, e a gente observou que de repente tudo isso foi cortado. São reajustes e oportunidades de conduta. Por quê? Muitos de nós vinham numa zona de conforto, né? Tá tudo bem. É tanto que na primeiro sinal de contrariedade que muda assim repentinamente o curso que a nossa vida vinha sendo seguido, né? Que estava tudo indo bem, estava de vento em popa. De repente nós percebemos que aquilo sofreu uma contrariedade. É aquilo como ele colocou ali. Nós viramos verdadeiros tiranos. E o primeiro que a gente culpa é Deus. Deus me esqueceu, Deus deixou de olhar por mim. Não, né? Isso é bom que de tempos em tempos a nossa vida sofra um chacoalhão, vamos dizer assim, para que nós reformulemos os nossos conceitos. De repente, eu posso até achar que tudo que eu estou fazendo está dentro de um padrão de caridade, de amor ao próximo, mas de repente, hoje a gente percebeu que nós tivemos que rever tudo isso, né? Tivemos que rever porque tudo foi podado,
percebe? E isso, de tempos em tempos, a humanidade passa por essas provas, por esses chacoalhões assim, para que realmente a gente possa rever tudo aquilo que nós estamos fazendo das nossas vidas. Porque o que importa aqui é que a gente precisa voltar e reconhecer é o ser espiritual que habita o coração e esse corpo de cada um, de carne aqui, que é a nossa vestimenta de provações aqui na Terra, a vestimenta de correção do espírito, não é de contrariedade, não é? Então nós precisamos observar isso, o que nós estamos fazendo. E a gente vai, se nós tivermos o olhar crítico realmente do ser espiritual em aprendizado, nós vamos observar que desde que começou todo esse processo que a humanidade está passando com esse vírus aí, a forma de nós vermos a vida hoje, ela é bem diferente do que há um ano atrás, não é? Onde tudo começou. E aí nós vamos perceber quanto acréscimo e quanta coisa boa nós conseguimos aprender e até colocar em prática nesses tempos de dificuldade que nós estamos passando, não é? Então, a benevolência, a caridade, fora do Evangelho do Cristo, fora dos ensinamentos que esse irmão nos legou, não tem validade nenhuma. Eu posso até me enganar, que eu esteja fazendo o bem, né? Em todas as minhas atividades, em todas as oportunidades que eu tenho. Mas na realidade, se aquilo não partir do meu coração, dessa renovação, né, que nós aprendemos a viver quando conhecemos o nosso Mestre Jesus, né? Então isso não tem validade nenhuma, percebe? Então é a sinceridade dos nossos atos. Aquilo que eu coloco no meu coração diante daquelas oportunidades que eu tenho de estar sendo útil na obra do Cristo na Terra. Porque esse é o destino de cada um de nós. A evolução espiritual, a evolução moral, não é? E o Evangelho do Cristo é amor, né? O Evangelho do Cristo nos ensina a ser mansos pela conquista do bem-estar em ser útil ao nosso próximo, né? É nos conhecer, é nos amarmos, né? Nos reconhecermos como espíritos, filhos, criados por um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, percebe? Então é isso que nós precisamos colocar nas nossas ações diárias. E aí, de repente, nós hoje estamos vivendo um processo onde nós tivemos que reformular todos os nossos conceitos, não é? Então, é isso que importa, o que a dificuldade me trouxe e o que ela melhorou em mim. E aí a gente vai perceber quanta coisa boa nós conquistamos, quanta coisa boa nós temos ainda a oferecer. E vamos sempre pedir a Deus a oportunidade de continuarmos sendo úteis enquanto estivermos aqui, né? Outra coisa que nós precisamos agradecer também muito é o dom da vida. E enquanto nós estamos aqui, é a oportunidade de estarmos trabalhando, de estarmos sendo úteis, de estarmos servindo, né? Porque quando nós voltamos à espiritualidade, nós voltamos, claro, vamos continuar servindo, vamos continuar trabalhando, mas é aqui no corpo de carne que eu tenho a oportunidade de burilar as minhas inferioridades espirituais, as minhas tendências negativas, trabalhar, percebe? Me modificar. E é isso que nós precisamos compreender. O Evangelho do Cristo, ele veio para toda a humanidade, não é? Mas o que ele vai modificar
vai estar em cada um de nós, da absorção dos ensinamentos e a colocação na prática. E essa pandemia, entre outras coisas, veio nos trazer muitas oportunidades de sermos úteis, né? Às vezes nós estamos na nossa limitação de não poder sair de casa, mas as nossas boas ações, a nossa boa vontade, ela não está paralisada, não é? Vamos ligar para um amigo, como você está, né? Enfim, saber como o outro está, o que o outro está precisando, quantos grupos socorristas, né, estão aí angariando mantimentos, roupas, né, e levar um pouco de conforto para famílias, né, que perderam tudo nessa dificuldade que a gente está passando, acabaram tendo que ir para a rua porque perderam o emprego, não conseguiram mais pagar o aluguel, enfim, estão com toda a sua família na rua, né? E a gente muitas vezes com aquele medo, né, de abrir mão daquilo que nós temos, que ainda muitas vezes para nós é o supérfluo, mas nós temos um medo de compartilhar, de dar para o outro, medo que nos falte. Não, quando nós nos colocamos a serviço do bem, a coisa se multiplica, né? Porque Deus não vai ficar depositando recursos em nossas mãos que eu não distribuo. E todo esse chamamento que a gente está tendo nesse momento de dificuldade que a gente está passando é a oportunidade da gente distribuir ao outro aquilo que Deus, pela sua misericórdia, permitiu que eu tivesse como seu fiel depositário. Não tenhamos medo, façamos tudo aquilo que está ao nosso alcance para levar um pouco de carinho e um pouco de conforto ao nosso irmão do caminho. É assim que a humanidade vai se portar cada vez mais nesse processo da Terra, a transformação desses corações embrutecidos, espíritos velhos que somos, em criaturas mais amorosas, né? Não tenhamos medo de fazer essa transformação. Eu ontem, né, estava vendo um programa, um documentário na TV Cultura, matéria de capa. Gente, essa matéria, ela trazia no seu conteúdo a quantidade de milionários, vamos dizer assim, e onde eles estão nesse nosso planeta Terra. Quantos moram aqui no Brasil, quantos moram nos Estados Unidos, enfim. Cada canto mostrou, cada país, onde esses milionários estão. Gente, esses corações colocaram as suas fortunas, né, ou boa parte delas, a serviço da caridade, a serviço de levar o socorro, não importando a quem, percebe? Então, às vezes nós falamos, puxa, fulano parece que multiplica, tudo que ele toca vira ouro. Por quê? Porque Deus lhe deu essa incumbência. Imagina a dificuldade desse irmão se ele se fechasse no seu egoísmo, sem olhar a dor do outro, percebe? Então, nós não somos milionários. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas temos muita coisa boa a oferecer ao nosso irmão do caminho. Começando dentro da nossa própria casa, né? Com a paciência, a vontade de entender o outro, o dialogar em paz para se chegar num acordo, entende? E assim, aos poucos, nós vamos expandindo para fora das nossas casas, né? Então, como ele falou ali, muitos tiranos nos seus trabalhos, oprimindo, né, contrariando, que nós possamos ser aqueles que recebam um carinho
daqueles que estão na nossa companhia, não é? Não despertar no coração do outro o ódio, a raiva e o rancor, ok? Meus amigos, era essa a mensagem que nós tínhamos para hoje, que tivemos a oportunidade de estarmos aqui nesses momentos conversando. O tempo passa rápido, né? Mas foi muito bom. Espero que a gente tenha conseguido trazer a mensagem do Evangelho e que de alguma forma nos ajude a refletir, não no outro, mas refletir como essa mensagem tem transformado o meu coração e isso transformado os meus atos, os meus gestos, não em benefício do outro, que a maior beneficiário de tudo isso somos nós, né? Então que o Mestre Jesus ampare e fortaleça todos e, como a gente sempre fala aqui, né, o nosso até sempre, até breve, né? E que Deus nos abençoe, nos fortaleça e proteja a todos, ok? Um abraço.